Vamos conversar sobre parcerias? Queria dividir algumas coisas com vocês que eu passei nesses últimos anos. Sempre que a gente chuta umas pedras pelo caminho, a gente tem condições de apontar essas pedras para que outras pessoas possam evitar essas pedras, né? Essa vai ser a minha intenção aqui. Primeiro, eu quero começar com o que é mais importante. Parcerias, na minha leitura, são fundamentais. Fundamentais. O colega, principalmente aqui, falamos de inventário, falamos de PPS. O colega que ele trabalha com PPS e ele não tem a parceria como algo necessário e rotineiro, ele não entendeu a área. É uma área gigantesca, com muitas especificidades. E se você acha que você tem condições de entregar resultados ótimos fora da tua área de domínio, então tem uma notícia bem triste para te dar. A base de tudo é essa. Parcerias são muito benéficas e dependendo da área, elas são necessárias. O colega que atua em inventário vai ser algo mais pontual. A gente vai ter que chegar num exemplo mais específico para eu chegar e falar assim, esse colega precisa de uma parceria. Digo o colega posicionado e especializado. Mas o colega do PPS, ele pode ter uma especialização específica e chegar a um caso para ele totalmente diferente, a parceria ser muito necessária. E, estatisticamente, na minha leitura, a parceria ela vai ser bem mais necessária no PPS do que no inventário. Mas, vencida essa premissa inegociável de que parcerias são benéficas, chegamos em outras questões. E a primeira delas é, a parceria ela é uma negociação. Quando você está diante de uma parceria, ainda que isso não seja verbalizado, quando você vem à mesa de uma parceria, você está diante, não vou dizer de uma disputa, mas quando você está diante de partes assimétricas em termos de projeção, em termos de tamanho em suas respectivas áreas, isso tende a se refletir no próprio acordo, no acordo que vai ao papel, né? Muitas vezes essa parceria não é formalizada, que é outro problema, mas isso tende a refletir. Por que eu estou falando isso? Porque esse também não é um problema. Quem tem mais, quem contribui mais em um trabalho conjunto, por uma questão de justiça, deve receber mais. E eu preciso que você saiba disso porque você precisa ter frieza o suficiente para entender quando você está ou não está em uma total desvantagem, ou está em uma igualdade, ou você é a parte mais forte daquela parceria. A consciência dessa relação vai fazer com que esses acordos eles sejam razoáveis. E isso aqui, claro, passa até por questões de autoestima, você conseguir entender o que você é, o que você não é, conseguir entender a tua capacidade de entrega, conseguir perceber como o mercado te vê. Quando você vai para a mesa de negociação, se você tem essa visão distorcida do que você é, você já chega se colocando como uma parte menor daquela relação ali, isso muito provavelmente vai refletir no resultado de divisão dessa parceria. Então, pense nessa questão de como é que essa divisão vai acontecer, não sob uma perspectiva de que se você tem partes assimétricas negociando nesse sentido de projeção, de destaque, você necessariamente tem algo ruim. Não necessariamente. Não necessariamente você tem algo ruim. Mas se essa diferença vem ao papel de forma incompatível com o que é na realidade, aí alguém está saindo no prejuízo. Vamos supor que em termos ideais você entra numa parceria e era para ser 50-50 e você aceita 20 para você e 80 para o outro. Por quê? Porque você não consegue ler o que você consegue entregar como profissional. Isso é um problemaço. Você vai perder numa parceria hoje, vai perder em outra manhã, vai perder e assim por diante. Um outro aspecto de parcerias que eu queria dividir aqui, que é algo que eu aprendi, escutei de uma pessoa e falei assim, caramba, isso tem uma sabedoria nisso sensacional. Se você não quer depender de determinadas situações e determinadas pessoas, simplesmente não tragam elas para o teu ambiente. Eu vou dar um exemplo com uma coisa, com um ato, e vou trazer isso para uma parceria com eventualmente alguém que você não queira fazer. Vamos supor que eu tenho aqui, né, eu tenho esse perfil aqui e eu programo todo o meu conteúdo e me acostumo a fazer uma live todos os dias. Todos os dias eu faço uma live. 8 horas da manhã todos os dias. 8 horas. Só que eu não quero fazer live, eu odeio fazer live. E eu começo a faturar, começo a ganhar dinheiro. E qual a conclusão que eu chego? Eu construí o meu negócio que está dando certo com algo que eu não queria fazer. E agora? Agora eu tenho um problema. Não estou dizendo que esse problema é insuperável, mas isso serve para parcerias também. Se você não quer trazer para o teu ecossistema, trazer para a tua realidade determinadas situações, então pense muito bem nesses momentos de fechar parceria com pessoas que vocês não querem conviver, porque isso pode acabar sendo parte da tua engrenagem e você virar refém. Óbvio que a gente está lidando com isso aqui em um aspecto abstrato e às vezes você está numa situação em que você vai segura o tronco e depois vai ser jacaré. Cada um sabe onde o calo aperta. Mas é importante a gente ter essa concepção, porque muitas vezes determinadas parcerias, determinados negócios, eles vão ocupar lugares em que outros não vão poder entrar. Afinal, o teu tempo ele não é infinito. Então, pensar nisso de
de forma equilibrada, porque se você traz alguém que você não quer para dentro da tua organização, do teu fluxo de trabalho, e aquilo funciona de alguma forma, e aí? Como é que você se livra disso depois? Isso aqui linka com uma outra ideia que eu quero colocar aqui também, que aconteceu, né, nesses últimos 1 ano e meio, em que eu tive que desfazer algumas parcerias. Normal, absolutamente normal. E isso a gente tem que ver, é delicado porque as pessoas, o brasileiro ele é muito emotivo, né? Então há uma grande confusão entre relações pessoais e relações profissionais. Se eu falar para você que não quero mais trabalhar contigo, é quase um xingamento, né? As pessoas não entendem. E às vezes são pessoas que se dão muito bem, no happy hour, sensacional. Mas na hora de trabalhar, as filosofias elas não batem na hora de trabalhar. E é necessário que as pessoas sejam bem resolvidas nesse momento. Durante esses 4 anos aqui de empreitada como professor, eu tive muitas parcerias que se iniciaram e se encerraram. Muitas mesmo. Felizmente, a grande maioria se encerrou sem qualquer tipo de rusga, sem qualquer tipo de estresse. Sou uma pessoa que eu procuro deixar tudo em pratos limpos, seja pro bem, seja pro mal, né? Então, quando eu não gosto, eu falo mesmo. A única coisa que eu faço questão é de não falar quando eu estou chateado, porque eu sou um pouco explosivo e conhecendo esse meu aspecto explosivo, eu sei que se eu falar sobre algo que eu estou chateado no momento em que eu, né, ainda não consegui digerir aquilo ali, eu posso acabar perdendo a medida. Então, algo que eu aprendi nesses 38 anos convivendo comigo é que eu vou continuar, assim, abrindo o jogo em relação às situações que eu não gosto, mas eu sempre vou abrir o jogo quando eu estiver no 100% da minha frieza. E assim eu fiz nesses últimos anos, encerrando algumas parcerias e deixando muito claro para todas elas porque determinadas parcerias foram encerradas. Em algumas dessas parcerias, portas se fecham, falando a linguagem do que o mercado considera mais importante, né? Você fatura menos, você vende menos porque você fecha determinadas parcerias? Certamente. Certamente, vamos falar a verdade, certamente. Mas aqui entra um outro aspecto importante. Se você aprender a colocar o dinheiro como a coisa mais importante da tua vida, existe aquela frase que fala que você vai ser escravo do dinheiro, mas você não vai ser escravo só do dinheiro. Você vai ser escravo de relações que te levam ao dinheiro. Você vai ter que conviver com pessoas com as quais você não quer conviver. Você vai ter que aceitar coisas que você não quer aceitar nesse meio do caminho. Então, como eu tô numa época da minha vida em que, óbvio, estamos aqui para faturar, é excelente faturar, mas quando eu percebo que determinadas relações vão me cobrar um preço que eu não quero entregar, é o que eu chamo de dinheiro caro. Dinheiro caro, falando na linguagem do colega que é advogado, é o dinheiro daquele cliente chato, né? O dinheiro que você olha e você fala assim, meu Deus, que arrependimento, né? Então, esse dinheiro caro existe em qualquer profissão. O que eu quero entregar para vender um curso? O que eu quero entregar para participar de um grande evento? O que eu quero entregar para participar de uma palestra? O que eu quero entregar? Tem coisas que eu quero entregar, tem coisas que eu não quero. Vou dar um exemplo bobo, né? Isso aconteceu essa semana, né? Às vezes o aluno manda no WhatsApp ali, nem aluno meu é ainda, e quer me ligar para entender como funciona o produto. Não, eu não atendo. E respondo, não atendo ligações. Por quê? Aqui tem uma série de outras situações, mas para mim já é uma grande evidência de que eu não quero essa pessoa como aluno. Por vários motivos, né? Vou ficar atendendo a pessoa no telefone e encontra problemas até funcionais para mim. Vai me ligar que horas? Durante o horário de trabalho? Não cabe nas coisas que eu vendo e vai continuar sem caber. Não quero atender ligações. Então, algo que aconteceu esse ano. Encerrei parcerias. Essas parcerias, algumas delas certamente levaram faturamentos potenciais junto com elas. Mas tá tudo bem, porque afinal eu não quero só faturamento. Faturamento é uma das coisas que eu procuro aqui, né? Faço amigos e não quero alunos me enchendo o saco. Não quero parceiros que procuram relações, vou dizer abusivas não é o termo, mas inconvenientes, talvez seja o mínimo. Até porque volta naquilo que eu falei, né? Às vezes o cara ele é um falso parceiro seu e se você continuar aceitando isso, você vai continuar convivendo numa via de mão única e está tudo certo abrir mão de um dinheiro que simplesmente não faz sentido para você porque ele é o que eu chamo de dinheiro caro, certo? É isso. Sobre essas e outras coisas conversamos na mentoria. Muitas vezes os colegas eles desabafam no grupo, às vezes comigo mesmo, né? Uma troca profissional. Aqui na mentoria nós conversamos sobre aspectos estritamente de sala de aula, né? Falando sobre normas, falando sobre jurisprudência, mas naturalmente como profissionais que vão galgando uma trajetória, a gente troca ideias para conseguir deixar as pessoas que estão aqui com fatores de escolha, fatores de decisão melhores do que se não estivessem com a gente. Eu falo hoje com toda tranquilidade que o colega que está aqui com a gente, ele vai ter condições de fazer melhores escolhas, não só no aspecto jurídico, mas de forma ampla, pelo simples fato de estar aqui com a gente. Nós promovemos
promovemos um grupo em que não conversamos só sobre direito, conversamos sobre muitas coisas que são importantes no aspecto não só profissional, né? Esse aqui que a gente está conversando no aspecto meramente profissional, mas muitas vezes até aspecto pessoal, para os colegas se sentirem mais seguros, mais orientados na hora de tomar decisões, certo? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui um comentário o que fez mais sentido aqui de tudo que eu coloquei e manda esse vídeo para alguém que às vezes reclamou para você sobre alguma parceria, alguma situação, né, que de repente passou, enfim, às vezes essa pessoa pode receber esse vídeo e pode ter algum insight que vai fazer com que ela tome decisões de forma mais assertiva. Até mais.